O Gui Ravache, o Guilherme Ravache é um querido nosso aqui da ANER, querido dos associados da ANER, a gente gosta muito dele, da capacidade técnica dele e também da humildade. Ele é um cara que tem muito conhecimento, que não se nega a compartilhar esse conhecimento, cobertas que ele faz, ele compartilha, e depois, se não é aquele caminho, ele fala, não, não é por aqui, e vamos corrigindo, porque isso é a vida, né? E a vida exige da gente coragem, tá? Virou moda falar isso hoje, né? A gente que é ariano, a gente sabe que a gente tem coragem desde que nasceu, né, Gui? Mas, enfim. E ele já está com uma bio, né? Com uma bio de gente muito importante, como eu estava dizendo. Imagina. Então, o Guilherme Ravache é consultor, sócio fundador da Jagger Comunicação, colunista de mídia no Valor Econômico e analista de negócios no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, certo? E é um grande pensador moderno da tecnologia. Eu diria que se a gente estivesse pensando lá atrás, diríamos assim, faz parte do grupinho do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, né? Pensando as IAs hoje, né? Lá ele pensava a alma, que você pensa a IA. Mas, enfim. Então, Gui, eu vou começar fazendo uma pergunta para você, e aí depois você caminha aí. E, gente, quem quiser fazer pergunta depois, levanta a mão também. Você acha que a IA virou commodity? Sim. Porque no final do dia, assim, toda tecnologia é commodity, né? Você contrata uma tecnologia, você compra a tecnologia, pode ser a melhor do mundo, 6 meses depois vai ter alguma coisa melhor. Essa é a história da humanidade, né? A tecnologia está constantemente evoluindo, e aí tem uma dinâmica que o valor, quando uma tecnologia é dominante, ou um modelo de negócio é dominante, você pega o Google, né? Por décadas ele tem um monopólio de busca, e isso trouxe muito dinheiro para ele, principalmente. Quem é dependente desse ecossistema, ele tende a ser vira um commodity, né? Quando você faz parte de um sistema como a busca do Google, a rede social da Meta, né? Que tem o Instagram, o WhatsApp. Então, a tecnologia pela tecnologia, para mim, é um commodity. Eu avalio como um commodity. Agora, como a gente usa essa tecnologia, isso não é um commodity, porque aí vira um processo e, principalmente, um entendimento das pessoas, né? Que estão em torno dessa tecnologia e como elas alavancam essa tecnologia. O que eu fiz hoje? Eu montei um slidezinho aqui, 8, 9 slides, só para passar visualmente, e depois vou mandar para vocês também, como que eu estou pensando as coisas aqui nesse momento. Aproveitar até para agradecer a Regina pela introdução, muito gentil sempre, Regina, né? E a gente tem muitas afinidades partindo desse lugar que é acreditar que o jornalismo é uma coisa maior, que ele tem uma colaboração para a sociedade, que ele é muito importante para o negócio, óbvio, que emprega muita gente, é um negócio, emprega muita gente, gera valor, né, para a economia, para o país, mas também tem uma função social importante, né. A ANER fez um trabalho muito forte, né, em Brasília, Carmen Lúcia, foi um trabalho muito legal, então acho que isso também explica a minha presença aqui e por que a gente tem uma relação tão próxima há tantos anos, né? E a Regina também, né, tem uma presença muito forte, encabeça esse movimento dentro da ANER. Eu lembro quando ela chegou, eu falei, Regina, que legal que você vai fazer os cafés. Eu já participei algumas vezes e é uma oportunidade da gente também compartilhar conhecimento, né, crescer junto. Eu assisto os cafés, às vezes não consigo estar aqui no horário, mas eu estou vendo no YouTube, estou vendo depois, então
esse espaço é muito importante para o mercado. Por que eu montei o slide? E eu vou passar isso para vocês depois. Alguns, talvez até aqui, mas alguns vejam isso depois, falam, poxa, o Guilherme, por anos, defendeu fazer volume, ter agilidade, olhar número, olhar dado, jornalismo baseado em dados, e é verdade. Eu, por vários anos, fiz isso, dei consultoria para as empresas que eu trabalhei, eu estava defendendo, e eu defendi por muito tempo, uma produção baseada em número, baseado em resultado, baseado naquilo que estava funcionando naquele momento. Então, esse é um ponto importante. O que funcionava 5 anos atrás, 10 anos atrás, não é o mesmo que funciona hoje, principalmente que vai funcionar daqui para frente. Então, esse eu acho que é um ponto importante. Muito do que eu vou falar aqui hoje não é o que está acontecendo necessariamente agora, nesse momento, no mercado, mas é para onde eu acho que o mercado está caminhando e, principalmente, está caminhando por conta do impacto da IA e como a IA está influenciando o nosso dia a dia. Já adiantando, não acho que a IA, o melhor lugar para a IA é escrevendo texto ou tentando automatizar o trabalho do jornalista. Eu vou entrar mais no detalhe, mas eu vou fazer aqui principalmente, eu vou fazer aqui um overview, mas principalmente tentar concluir isso aqui dando um caminho, ou pelo menos apontando um caminho para mercados que, de certa maneira, já enfrentaram o que a gente enfrenta, um processo muito rápido de automatização, com redução de custo de produção, como que algumas marcas se saíram a isso, e de novo, né? Lembrando que não é uma solução receita de bolo que vai funcionar para todo mundo. Alguns vão conseguir adotar mais ou menos, e outros, gente, vão continuar fazendo exatamente o que estão fazendo, mesmo que seja um jornalismo de volume, de clique, e tudo bem. Tem espaço para todo mundo e diferentes modelos de negócio. O que me preocupa é que, nesse momento, a gente tem uma convergência nos últimos anos que levou o mercado, né, o grande parte do mercado, para não dizer a totalidade, a trabalhar para uma única plataforma. E não é mais sustentável. Mas eu vou abrir aqui a apresentação, só para aterrissar o que eu estou falando. E, gente, fique à vontade, assim, tendo pergunta, questão, querendo interagir, a gente só dá um toque, a gente para aqui, interage, como a gente está num grupo também que não é menor, a gente consegue ter mais controle aqui da conversa, então é mais tranquilo. Bom, então eu acho que tem para o início da apresentação facilita, né? Então aqui é o que a gente está falando hoje, né? Você não tem coragem de perguntar sobre a IA, né? Porque o quente funciona cada vez menos e o que o jornalismo pode aprender com Ferrari, Hermès e Rolex. Pode parecer distante, mas vocês vão ver que tem uma lógica nisso aqui. A gente viu, né, nas últimas 2 décadas, pelo menos, uma corrida, né, para dar primeiro. Essa corrida para dar primeiro virou para copiar primeiro, e hoje a gente já tem menos conteúdo original sendo feito, ou quase nada, e todo mundo copiando todo mundo. É um conteúdo muito parecido em todos os lugares, mesmo quando você olha veículo grande, portal grande, o que a gente vê ou acaba encontrando são reportagens muito semelhantes, assim, tem pouca diferença do que um e outro acaba fazendo. Então, assim, a gente foi treinado, né, para correr atrás do quente. E esse sempre foi o North Star, né? Essa nomenclatura que a gente aprendeu a usar em veículo, de estrela do norte, né? Que é o que guia o veículo. O Financial Times usa muito termo, outras publicações usaram também. E aí o Dow quente no noticiário funciona cada vez menos. Por quê? Porque ele virou commodity. Regina, você me perguntou se a tecnologia era um commodity. Sim, eu acho que é. Mas hoje a gente, em boa medida, transformou o noticiário num commodity também. Porque quando eu abro o conteúdo de vários veículos, eu tenho praticamente a mesma coisa em todo lugar. E com uma linguagem muito parecida, assim. É difícil você perceber autoria, né, o craft, naquilo que né, que é o que a gente usa muito no mercado de luxo, né, que elas têm o craft, né, aquela coisa única. E isso é uma coisa que eu sinto falta no jornalismo, e eu percebo que quem tem conseguido construir uma presença, seja como veículo,
ou mesmo como uma marca individual, como um colunista ou como um comentarista, ele traz esse elemento. A gente, às vezes, fica desconfortável com influenciadores, né, crescendo no mercado, ganhando espaço. Ah, mas ele não é jornalista. Ele pode até não ser jornalista, mas ele tem uma assinatura, ele cria ali uma autenticidade. E por que a gente está preso, né, nesse modelo do quente, né, o quente ainda é o nosso North Star? A gente é treinado para fazer isso desde a faculdade, a gente é formado para priorizar breaking news, e a internet deixou isso ainda mais forte. A gente tem uma fragmentação da informação, né? Então a notícia chega de muito lugar ao mesmo tempo, em pedaço. Então, não raro, a gente nem espera ter um olhar completo para dar alguma coisa, chegou ali um insight, a gente já está publicando. E aí, tem uma coisa que muda esse contexto, né? Que é o resumo de IA mais algoritmo. Porque a IA com o algoritmo, ela basicamente é muito mais rápida que a gente. Ela está gerando informação, ela está gerando notícia, nem necessariamente fonte noticiosa. Ela pode estar olhando volume de tráfego de container, ela lê o resultado do balanço de uma empresa em segundos e gera um textinho ali daquilo. Então, assim, notícia ou o fato do balanço vir bom, negativo de uma empresa, isso hoje está muito fácil de virar de virar um commodity, comoditizar esse conteúdo. Então, para mim, quais são três linhas condutoras aqui desse raciocínio do quente, né? A gente é treinado para fazer isso desde a faculdade e acreditar que isso é melhor, pelo simples fato de sair primeiro. Pode até ser melhor ou ser importante, mas, do meu ponto de vista, não é mais suficiente para sustentar uma vantagem competitiva no momento que eu vivo com o consumo de informação tão fragmentado e com os resumos de IA e algoritmos que amplificaram esse movimento de fragmentação. Além disso, ou dentro dessa lógica, a gente criou um modelo de negócio que ele é baseado em volume. Eu estou generalizando aqui, mas vocês entendem que é a grande maioria do mercado, né? Porque o volume não pode mais ser o nosso North Star. A comunidade é. Por quê? Comunidade traz valor, comunidade traz pertencimento. Nesse mundo fragmentado, nesse mundo que a gente não consegue confiar nas coisas por causa da inteligência artificial, pertencer a uma comunidade, o senso de pertencimento e a confiança de estar numa comunidade faz toda a diferença. Eu percebo isso pelo meu LinkedIn. Eu não tenho um número gigante de seguidores, mas quem está lá é muito engajado. E aí não é raro, às vezes eu cruzar com uma pessoa na rua e falar assim, eu vejo seu LinkedIn o tempo todo. Eu fico super feliz. Porque se ela vê o tempo todo, é porque o algoritmo está mostrando o tempo todo. Se o algoritmo está mostrando, é porque tem um engajamento dentro daquilo. Mas tem uma diferença. Eu não estou produzindo meu conteúdo para aquele algoritmo. Eu estou produzindo meu conteúdo para aquela comunidade. E é curioso, porque eu cheguei ao tipo de conteúdo que eu faço pensando em mim mesmo. Eu, como consumidor, não me via atendido no mercado. Eu tinha publicação, muita gente cobre mídia, muita gente cobre tecnologia, mas eu não estava vendo um conteúdo que eu pudesse levar para as empresas que eu dava consultoria, por exemplo. E aí eu comecei a fazer esse conteúdo. Claro, cresceu, trouxe uma equipe. Hoje tem aí jornalistas brilhantes que estão junto comigo, trazendo insight, ajudando a construir isso. Mas o senso de comunidade, de pertencimento, isso não se perdeu. Inclusive, assim, muita gente que pede para me seguir, muita gente não, mas algumas pessoas que me pedem para seguir no LinkedIn, eu não aceito. Ou que pedem para ser minhas amigas, né? Seguir qualquer um segue, mas para ser amigo. Porque eu não vejo uma relação do tipo de conteúdo que eu produzo com aquele tipo de perfil, né? Que está ali pedindo para ser meu amigo, para ser uma conexão. Eu prefiro ter menos e ter uma proximidade maior, ter um relacionamento mais próximo. Então, essa era do volume de audiência, né, que foi o nosso North Star, ele era clique para receita publicitária, programática substituindo a venda direta, e cópia de conteúdo virou rotina. E, gente, eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Para quem não tem mais uma área comercial, ou para quem hoje copia basicamente conteúdo alheio. Mas isso não ajuda a construir comunidade, principalmente num ambiente cada vez mais dominado pela inteligência artificial.
Hoje, o que está fazendo a diferença? Marca do veículo, mais a marca do jornalista. E isso vai ser uma virada de chave significativa para a gente. Para quem é gestor de veículo, para quem é dono de veículo, ele vai ter que dar um salto e entender que ele é uma plataforma. Muitas vezes ele vai ser um canal para que o jornalista brilhe tanto quanto a marca dele. E não raro, a gente sabe como é em redação, ou como é em veículo grande. Quando a pessoa começa a aparecer muito, a gente fala assim, tudo bem, mas aí eu não vou dar a rede social dele, porque eu tenho medo que ele saia, eu vou evitar que ele apareça, dê entrevista para um outro veículo, por exemplo, você acaba tolhendo o cara. Você não entende que ele vai agregar valor para você. E a gente percebe uma mudança hoje, né, pelo menos do meu ponto de vista, até em grandes veículos. A Globo permite que os artistas estejam em outras plataformas, que estejam em outros programas, de outras emissoras concorrentes. Claro que ele não vai ser um concorrente direto, produzindo, pode até produzir, mas a Globo não tem isso, mas ela permite que vá receber um prêmio, que dê uma entrevista, e isso torna o mercado mais rico. Mas a gente no editorial, às vezes, ainda tem dificuldade de lidar com isso. Só que o fato é que o nosso negócio é uma margem muito apertada. Então, para você reter nomes grandes, você vai ter que ter modelos de negócio diferentes. Participação no resultado, modelos comerciais que, mantendo a separação igreja e Estado, se é que ainda cabe essa palavra, mas mantendo a separação entre comercial e editorial, esse jornalista que entrega mais resultado também consiga ser melhor remunerado. Porque, no fundo, a gente tem uma necessidade também de ter uma dependência menor da plataforma. Uma maneira de fazer isso é ter mais estrelas dentro da casa. Hoje a gente vê a The Economist, que historicamente nunca mostrou o nome do jornalista, não só assinando matéria, como colocando essas pessoas na frente da câmera para fazer vídeo. Então tem uma mudança do mercado e isso é inescapável. É interessante a gente olhar o caso da Sky News, né? Que é uma redação premium, cada vez mais focada em vídeo e construída para o digital. O que ela está fazendo? Menos TV ao vivo. Então, até 2030, ela quer reduzir drasticamente a dependência do breaking news, né, em transmissão linear, porque a gente sabe que o mercado de TV está mudando muito. A TV vai morrer? Não, a TV não vai morrer, a TV segue forte como nunca no Brasil, ela tem uma capacidade de mobilização gigante, mas ela está muito desafiada, porque, como todas as plataformas, a gente tem muita opção de onde consumir conteúdo. Mas isso posto, a gente também vê a Sky News fazendo um movimento para o conteúdo pago, então tem app de assinatura focado em defesa, mais podcast pagos, né, com escuta, sem anúncio, e análise sobre notícia direta. Então o jornalismo original protege o canal do impacto dos resumos de IA. A gente passou os últimos 20 anos trabalhando para o Google, mais alguns anos, um bom par de anos aí trabalhando para o Facebook, e nesse tempo todo a gente colocou a comunidade em segundo plano. Então, a gente teve um momento de jornalismo de dados, né, que era tudo em função de número, mas não tinha uma diferenciação editorial, porque o número ele acaba levando para a média, ele não gera o original, aquilo que é incrível, né? Teve um empobrecimento das redações, né, porque a cópia do conteúdo disparou, e a gente perdeu esse craft, né, a originalidade dentro do texto. Quando eu digo perdeu, de grande modo, claro que ainda tem gente fazendo esse tipo de conteúdo, mas cada vez mais difícil você encontrar. E aí tem um outro lado que a gente fala menos, mas assim, o impacto da mídia programática, como ela fez com que a gente abrisse mão do comercial em diversas redações. E quando você abre mão, ou você tira esforço disso, você enfraquece. Então a gente criou uma dependência muito grande da plataforma e, num certo sentido, desaprendeu a vender. A gente tem dificuldade de fazer projeto comercial. A gente tem dificuldade de ter um comercial que entenda o nosso produto. Por quê? A gente ficou dependendo do jornalismo de clique. Tudo se resumia ao clique. E aí, a gente tem 4 modelos aqui, né? 3 que vendem escassez e um que virou commodity, tá? É uma provocação, não deixa de ser aqui, mas eu acho que tem uma lógica. Eu gosto de comparar o jornalismo ao mercado de luxo. Por quê? A gente produz um produto caro que a gente faz, é um produto que dá status também, não é à toa que as pessoas levavam, né, o jornal preferido delas para o trabalho, ou tinha uma assinatura, chegava na mesa do executivo, estava o jornal que ele lia lá.
O jornalismo, a informação, ela dá uma vantagem competitiva, mas também tem um elemento de status. Quando eu chego num restaurante, por exemplo, eu estou com algum executivo, quando eu viajo, chego num lugar novo, a primeira coisa que as pessoas dizem para mim é assim, eu leio o valor. Tem um status naquilo, claro que tem a qualidade do veículo, mas ele se sente validado quando ele fala assim, olha, tive uma reportagem publicada pelo Valor, eu saí no Valor. Porque é um veículo muito reconhecido entre executivos. Mas eu trouxe aqui uma comparação rápida, assim, entre Ferrari, Hermès e Rolex, tá? Qual é a proposta de valor da Ferrari? Engenharia, performance, herança de corrida. Hermès é o artesanato, é o tempo, materiais raros. E a Rolex, precisão, durabilidade, status discreto. O jornalismo tradicional, né, é apuração, contexto e autoridade. Como proposta de valor. Qual a lógica da oferta? Ferrari, produção limitada, fila de espera. Hermès, cota, lista, escassez por desenho. Você não entra numa loja Hermès e compra uma bolsa Birkin. Você entra numa fila e espera. Ou melhor, você vai comprando vários produtos até estar gabaritado para comprar uma Birkin. O volume controlado, o lançamento é calibrado. E aí, quando a gente vai para o jornalismo, hoje, é produzir o máximo possível de tudo que a gente puder. É uma lógica que permeia muitas das redações. E olha como é a relação com o cliente. Na Ferrari, o cliente é cultivado por uma vida. Na Hermès, o vendedor conhece o cliente e a experiência vira um ritual. Na Rolex, tem um revendedor autorizado, tem um pós-venda espetacular. E aí, hoje, no jornalismo, a audiência, o leitor é anônimo. A gente nem conhece com quem a gente está falando. Ou a gente sabe pouco sobre com quem a gente está falando. E isso tem um problema, porque se eu não tenho essa experiência, se eu não tenho essa relação de reconhecimento de marca e de valor, é muito difícil eu cobrar mais. Por isso que a gente vê o pessoal promocionando, vendendo veículo aí a R$1,90. Eu desafio vocês a encontrarem uma promoção de Ferrari, ou uma promoção de Hermès, de bolsa Birkin, pelo menos, ou promoção de Rolex. Então, assim, a gente também se colocou num lugar que a gente se vende como commodity, que é só uma batalha de preço. Quando a gente fala do... Aí você fala, pô, Guilherme, mas o jornalismo tem que ser acessível para o maior número de pessoas. Eu vou endereçar essa questão mais adiante, tá? Como que a gente equaciona isso? Só para dar um spoiler, a Ferrari tem 400 milhões de fãs que compram chaveiro, que compram camiseta, que compram produtos de fácil acesso. Enquanto o preço médio de uma Ferrari são $500 mil, contando as Ferraris que venderam por um preço mais baixo nos anos 80, tá? Hoje em dia esse valor é muito superior. Acho que assim, a gente ainda não diversificou o produto. A Ferrari vale o que vale pelo status que ela gera, mas também pelo número gigantesco de fãs que ela tem. Mas, de novo, eu vou falar mais disso adiante. Acho que a questão aqui não é virar luxo, é se apropriar de uma lógica de escassez editorial, com menos pauta, mais profundidade. O que não vale a pena, o que não deve ser publicado, é um cliente nominal, né? A gente entender quem é a pessoa com quem a gente está conversando, a gente ter clareza de para quem a gente está produzindo conteúdo. No veículo regional, por exemplo, eu vejo que hoje tem um dilema entre produzir conteúdo para todo mundo ler no Brasil inteiro ou produzir o conteúdo que realmente é relevante para a comunidade que aquela pessoa está. E é um desafio. Assim, eu não estou aqui dizendo que eu tenho uma resposta pronta para os veículos regionais, são super pressionados. Por quê? Mesmo o algoritmo do Google não está dando o mesmo alcance para o regional que dava até um ano atrás. E vai estar cada vez menos. Porque a IA tende a pegar a informação e o conteúdo de meia dúzia de players. O Google hoje tem acordo com a Folha e com o Estadão. A OpenAI não tem acordo com ninguém. Por que esses acordos eles são importantes? Porque eles também mostram para onde está indo o mercado. Qual é a prioridade para essas empresas de tecnologia? E o regional, em algum momento, talvez tenha. Se não tiver uma legislação, que é o que eu defendo, a gente dificilmente vai ver veículos ou empresas de tecnologia fechando acordos com veículos regionais, porque a gestão fica mais cara. Se ele fecha com 3 veículos regionais no Brasil, ele tem que fechar com 3 veículos no mundo inteiro.
regionais, e isso encarece a operação. E é uma operação pautada pelo resultado. O Google é uma empresa que está investindo 190 bilhões de dólares só esse ano em inteligência artificial e precisa achar esse dinheiro em outro lugar. Seja demitindo, se eles estão demitindo gente na própria empresa, qual o sentido deles patrocinarem, deixando o relacionamento de lado por questão regulatória, mas assim, não tem por que essas empresas priorizarem o jornalismo, porque apesar do jornalismo gerar o conteúdo que eles usam, ele não é visto como algo que muda o valor dessas empresas. E aí, marca jornalista, que eu acho que é uma coisa que vai crescer muito, é importante, e receita direta. A gente precisa fugir aí dessas plataformas com newsletter, com evento, com livro, com paper, com pesquisa, o que você conseguir imaginar, assinatura e assim por diante, para você ter uma diversificação de receita, não depender de uma única fonte, que seja a programática, por exemplo. Então, eu acho assim, eu vejo 7 oportunidades reais, assim, para IA, e nenhuma é escrever matéria, tá? Apuração assistida, ajudar na apuração, cruzar documento, fazer infográfico, melhorar uma apresentação. Eu sou péssimo de PPT. Nunca fui um cara bom de fazer PPT. Zero problema em dizer que essa apresentação foi feita usando IA para ajudar a montar a configuração. Eu escrevi. Eu pesquisei, eu escrevi, eu montei o texto e aí usei a IA aqui para deixar bonitinho, deixar visualmente mais atrativo. Tudo isso a gente vai continuar fazendo. Verificação, fact-checking, personalização editorial, reaproveitamento multiformato, transcrição e organização, tradução e adaptação, SEO e descoberta. Gente, usem a IA para tudo isso. Eu sou um super defensor da IA para isso. O que eu sempre discuti, sempre fui contra? Tentar usar a IA para substituir o jornalista e o trabalho jornalístico. Porque a IA, ela puxa para a média. A IA, ela puxa para o lugar comum. E o jornalismo, ele é justamente o jornalismo que chama atenção, o jornalismo que constrói marca, ele é o oposto disso. Ele é o cara que traz alguma coisa que você não pensou, alguma coisa que é diferente e provavelmente você não vai encontrar na IA. É um ponto de vista que foge da curva. Talvez aqui ninguém tenha se dado conta de fazer uma comparação com Ferrari, Hermès e Rolex. Em momento algum. E a minha aposta é que se você for procurar dentro da IA, dificilmente você vai encontrar uma comparação com isso. Mas por que eu cheguei nessa comparação? Porque eu fui viajar, e aí eu gosto de relógio, eu não tenho um Rolex, tá? Mas eu gosto de relógio. O que não me impede de entrar numa loja da Rolex. Ou de ver uma loja da Ferrari. E aí entrar numa loja da Ferrari e ver que... Eu também não tenho Ferrari, tá? Mas assim, a experiência e de como estava disponível lá, coisas acessíveis da Ferrari que eu poderia comprar, sendo um fã de Ferrari. E a gente não está fazendo isso no nosso negócio, né? Ou a gente é 8 ou 80, ou a gente faz muito barato, que é a assinatura, ou a gente cria um evento inacessível para poucas pessoas. E tudo bem, funciona, dá dinheiro, mas, de novo, a gente está botando muita energia em usar a inteligência artificial para fazer um trabalho que vai ficar inferior, ou é pouco, ou agrega pouco valor, e aí a gente acaba usando pouco IA para assinatura, para back-office, né, para projetos que, de fato, façam coisas que não são core do nosso negócio, que não movem a agulha. Então, o que eu sempre falo, assim, a IA, a oportunidade, ela está no processo, né? Mas não é escrever texto. A gente usa a IA para acelerar a apuração, para organizar arquivo, banco de dados gigante, que a gente consegue fazer matéria a partir disso, reaproveitar formato, personalizar a entrega. Agora, não para substituir o repórter, gerar opinião editorial, também acho um desperdício de energia, né? Porque a IA também consome muita energia, até água. Fechar reportagem sem revisão humana, para mim, esse aqui hoje é o mais arriscado. A gente viu veículo grande publicando erros crassos, usando automatização com IA, desde comando que fica no texto, né, até
você ter alucinação e publicar coisas que são inverídicas, né? Eu fiz aqui rapidinho, mas eu queria mostrar um outro ponto para vocês, né? Ou o que eu ia chegar, o que eu vejo como a solução, tá? Do nosso mercado. Eu acho que é interessante olhar para outros mercados. Quem aqui é mais antigo, que nem eu, talvez se lembre que nos anos 80, 90, principalmente nos anos 80, a Ferrari estava quebrando e não valia nada. Então o que aconteceu, né? O Enzo Ferrari tava, né, morreu no final da vida, o lendário fundador da Ferrari não estava mais em cena. O que aconteceu com a Ferrari? Perdeu qualidade, o produto não era visto como diferenciado suficiente, e a Fiat, que administrava a Ferrari, estava tratando aquele negócio como um negócio de volume, e estava matando a criança, né? Mas hoje, o que é a Ferrari? Em 79 anos, a Ferrari vendeu 330 mil carros, a uma média de preço de 500 mil dólares. A cada 2 anos, a Hermès vende o mesmo número de Ferraris, tá? Ela comercializa 330 mil bolsas Birkin e Kelly a cada 2 anos. A cada 3 meses, a Rolex vende 330 mil relógios. A Rolex é um fenômeno, tá? É uma empresa que vende mais de 1 milhão de peças por ano e diz que é alto luxo. Ninguém aqui vai discutir que a Rolex é luxo, mas é um luxo vendendo mais de 1 milhão de peças por ano. Então, o Rolex não é tão raro assim. Só que a Ferrari tem 400 milhões de fãs quando a gente pega a Fórmula 1, né, que é uma base global de torcedores aí da Ferrari. Então, assim, qual foi esse colapso, né, de Maranello, né? Então, o Enzo Ferrari, em 88, deixou a empresa, então a empresa ficou perdida, tinha a lógica da Fiat, que era de volume, né, produzir cada vez mais para vender cada vez mais, e isso canibalizou a marca, né? Tava sem Enzo, sem direção. Pra você ter uma ideia, foram 7 mil Testarossas, né, que a Fiat empurrou num curto espaço de tempo, o mercado ficou saturado, sobrava carro, e aí ninguém queria comprar Ferrari, estava sobrando Ferrari nas concessionárias, né, Então, assim, a qualidade estava aquém do mito. A Ferrari, além de tudo, nos anos 80, era um veículo ruim, tinha baixa qualidade. E aí, quem gostava de carro não estava mais comprando Ferrari, porque não entregava aquela promessa. A Fórmula 1 em frangalhos, né? Então a Ferrari também não ganhava nada, e aí uma dívida pesada e um prejuízo alto. Gente, se você levar isso aqui para o mercado editorial, vocês vão ver que é o cenário de muitos veículos que a gente conhece bem, marcas reconhecidas, que têm fãs ou que tiveram fãs por muitos anos, e que com decisões equivocadas dos últimos anos, com um aumento de volume e uma produção gigantesca, entraram numa situação de dívida pesada e prejuízo. Qual foi a solução da Ferrari? Reduziu a produção de carro. Então, o Montezemolo, né, o Luca de Montezemolo, que é uma lenda do esporte, ele assume a presidência da Ferrari. Então, ele já tinha liderado o time na Fórmula 1, né, nos anos 70, com o Niki Lauda, ele volta para a Ferrari, e aí ele adota um mantra: fazer menos carros e mais dinheiro. Então, a produção é cortada pela metade, escassez deixa de ser um efeito colateral e vira uma política industrial. Agora, óbvio, né? Ele fez isso melhorando a qualidade dos carros. Tem uma história lendária, né? Quando ele chama os engenheiros da Ferrari para andarem com um carro japonês, esportivo, nos anos 80. Eles só assim, os anos 90, né? Final dos 80, começo dos 90. Os carros japoneses eram muito melhores, carros esportivos japoneses, inclusive da Honda, né? Que foi o carro que eles testaram, era muito superior à Ferrari. Aí o cara falou: a gente tem um problema. O carro japonês, que não tem tradição, que não tem história, tá melhor que o nosso. E para mim, isso tem acontecido com influência digital. A influência digital, se a gente é a Ferrari da tradição, da marca, hoje os carros japoneses que estão tomando nosso mercado são os influenciadores digitais, que não têm tradição, que não tem uma história de fazer o que a gente faz, mas tem um conteúdo bem feito que entrega e resolve o que as pessoas estão buscando. Como que a Ferrari resolveu isso, né? Uma linha modernizada, qualidade redobrada, restabeleceu, né, a qualidade da marca, criou um Dream Team na Fórmula 1, com o Schumacher, ganharam tudo, tinha o Todd,
Jean Todt, o Brown, né, lendário engenheiro. Então, esse conjunto fez com que a Ferrari voltasse aí ao seu auge. E aí, licenciamento merchandising. Usou esse valor de marca para ampliar para outros produtos, né? Então tá aqui, vender sempre um carro a menos do que o mercado pede, tripé da reinvenção, né? Escassez como design, Fórmula 1 como teatro emocional e margem sobre volume, ou seja, priorizar uma produção menor, mas com maior valor agregado naquilo, até para poder cobrar mais. E hoje, qual é o cenário da Ferrari, né? Se você quiser comprar uma Ferrari, são 15 anos de fila de espera. Em 2015, teve o IPO em Nova York, valor de mercado de uma empresa que é considerada uma empresa de luxo, não uma montadora. Então, o paradoxo, né? O paradoxo é a engenharia central do negócio. O produto mais escasso do luxo convive sob o mesmo teto com um time esportivo amado por 400 milhões de pessoas. Então, eles encontraram aqui um jeito de fazer um produto que é altamente segmentado, né? Uma Ferrari que vende um punhado de carros aí por mês ou por ano, mas ainda assim consegue manter uma base de um monte de gente, de seguidor. Vou abrir aqui para perguntas sobre inteligência artificial, a gente pode ir mais no detalhe. De novo, gente, tem um monte de solução de IA. A gente pode botar comando, a gente pode automatizar uma série de coisas, a gente tem feito dublagem com IA, a gente tem usado IA para transcrever texto, isso otimiza muito o trabalho. A apresentação, a gente tem usado IA para fazer infográfico, mas no final do dia, o diferencial não é essa IA. E vocês já ouviram isso de outras pessoas. É a pessoa que está ali sentando o processo, a pessoa que está ali sentando o prompt, fazendo o prompt, determinando o prompt. Porque a IA, primeiro que assim, ela tem evoluído muito rápido. Ninguém entende direito como ela funciona. Ou tem pouca visibilidade. Isso ouve até de quem desenvolve a própria IA. Mas está claro que o jornalismo, pelo volume, não vai conseguir bater de frente com a IA. A gente tem que ir no caminho oposto. Por isso que eu gosto dessa comparação com a Ferrari. Porque, para mim, a chegada dos carros japoneses no mundo, o volume de produção, ele é um processo acelerado de automatização com redução de custo. Como que a Ferrari escapou disso? Justamente voltando para a sua origem, voltando para a essência, construindo aquilo que mais ninguém tem, construindo um carro que volta para os seus valores, volta para a sua base existencial. Bom, diga lá, Regina. Então, a gente está com o Seco aqui, o Seco ele trabalha com 400, 500 veículos regionais, muito pequenos e grandes. Grandes assim no regional, né? Mas, enfim, aí você disse que aquela coisa do conteúdo de comunidade, da importância disso, desenvolver isso, é uma coisa que eu defendo muito também, eu defendo muito mais a relevância do que a audiência, porque eu acho que a relevância, ela tem uma importância que não se mensura, e eu acho que ela pode render muito mais, mas enfim. E aí você falou aquela coisa do algoritmo do Google, né, que ele fez acordo com a Folha e com o Estadão, essa coisa toda, e cada vez mais esse algoritmo vai pegar esses pequenos, não é verdade? Que tem relevância. Já pega. Sim. Já pega, já consome, já gera resposta e já gera resumo. Sim, e aí, assim, qual seria o caminho? Eu não sei se o Seco quer acrescentar alguma coisa, acho que quer, né, Seco? Porque não dá para a gente viver hoje pensando só que só os grandes vão se dar bem, né? Quando, na verdade, nem os grandes querem só se dar bem, eles querem que todo mundo se dê bem também, né? Mas Sim. qual é o caminho para esses pequenos? Para eles também terem uma visibilidade e ter essa relevância reconhecida. Não sei se você quer falar, Ciro. Bom, eu acho que assim, a gente tem 90% de má notícia, né? Dentro desse cenário aí, principalmente para o pequeno, porque a gente sabe que ele não tem estrutura, né? Não tem condição de investimento também, né? E tudo mais. Por natureza, ele é pequeno, né? Então, o que o Ravaz estava falando, né? De há algum tempo buscar uma audiência, né?
correndo atrás de clique, que poderia expandir, né? É um lado da moeda do digital. Um veículo local, né, como uma rádio, como um jornal impresso, ele não consegue sair da aldeia. Um veículo digital, ele sai, certo? Basta ele produzir um conteúdo e chegar às pessoas. Então, muitos regionais ali, eu acho que os mineiros estão na liderança aí disparada, e os catarinenses em segundo lugar, né, não preciso citar o nome, quem conhece o mercado sabe quem são, conseguiram surfar essa onda de nacionalizar o seu conteúdo. Eu sou um pouco crítico em relação a essa fidelidade e essa entrega local, certo? Mas é um caminho, não tenho dúvida nenhuma. O que está acontecendo agora é que talvez esse caminho também não exista, tá? Qual é a 10% que eu vejo de notícia boa? É a capacidade de inovar com baixo custo hoje, certo? Só que é muito difícil, porque tudo joga contra esse movimento, né? Tu conseguir, né, desenvolver tecnologia, solução, ou mesmo mudar essa redação com esse pensamento que foi colocado ali, é um desafio gigantesco, né? Assim, foi muito preciso aí a avaliação e o olhar do Ravache no sentido de, para mim, o maior problema é que os veículos desconhecem a sua audiência. E quem não conhece o seu cliente não tem valor nenhum para revender isso, certo? E no ano passado até eu fiz um movimento, né, dentro desses centenas aí de veículos, os mais próximos, que são uns 40 mais ou menos, e eu senti uma resistência enorme em projetos de B2C, certo? Para trazer a audiência, né? Seja para doar, seja para apoiar, seja para cobrar, existe um bloqueio também. Então, acho que a gente tem tem uma estrutura muito rígida, né? Que isso impede que esses 10% de chance que se tem hoje de aplicar a tecnologia, mesmo que comoditizada, né, com baixíssimo custo, seja aplicada. Regina, indo direto ao ponto, assim, eu acho que sem uma política de subsídio, ou seja, esses veículos receberem dinheiro, eu não acho que não é sustentável. Quando a gente pega hoje esse movimento de veículo regional, alguns deles foram brilhantes, né? Esses veículos regionais, que a gente chama regional, mas hoje são nacionais pelo tamanho da audiência, pelo volume, eles pegaram a inteligência artificial com um tino para IA, e construíram máquinas de produzir conteúdo que, na verdade, são máquinas de gerar clique. Para notícia, né, e tudo bem, eu já escrevi sobre isso, eu acho que assim, o Google surfou essa onda enquanto era útil para o Google. Gerava clique, gerava dinheiro. Mas, sinceramente, eu não acho que vai ter 1/3 desses veículos daqui 2 anos. Em 5 anos, esse número vai ser menor ainda. Porque essa lógica, ela foi capturada pelo Google. Essa otimização do clique, o próprio Google já faz e faz melhor, porque ele tem uma base de dado e uma base de consumidor muito maior. Então, se o veículo de Santa Catarina, o veículo de Minas, hoje vive de fazer caça-clique, o Google vai ser melhor que ele nisso, num curto espaço de tempo. Já é. Hoje tem caça-clique de YouTube acontecendo dentro do Discover. E esses caras acabam perdendo audiência. E aí tem um outro porém, assim, vários desses veículos conseguiram chegar nesse número e ter esse destaque porque fizeram fake news. Inventa título, inventa matéria que não existe. Tem veículo que até recentemente estava dando o Oscar para quem não ganhou o Oscar, dizendo que o Brasil ganhou o Oscar. É óbvio que a pessoa clica. Brasil ganha o Oscar, o cara vai lá e clica. Ou Wagner, eu acho que era mais direto ainda, Wagner Moura ganha o Oscar. É alguma malandragem que o cara clica lá, não era bem isso, tal, que vem sendo feito há anos. O Google vai apertando cada vez mais, porque começa a jogar contra o negócio do Google. E óbvio, o próprio Google vai fazer isso e não vai mostrar esse veículo porque não agrega valor para IA. O Google está botando 190 bi de dólares em data center nesse ano.
Ele vai querer conteúdo inútil ou conteúdo errado, ruim, alimentando essa IA dele? 190 bi em jogo, gente. Não vai ser o veículo A, B ou C que vai mudar essa equação. Quer dizer, eu acho que assim, o Google vai trabalhar para tirar esse veículo. Claro que você sempre vai conseguir encontrar um atalho e sempre vai ter espaço no mercado para quem tem um modelo de negócio muito característico. A minha aposta é que não vai ter espaço para esse tanto de gente que hoje vive de caçar clique. Porque o Google está caçando esse clique para ele mesmo. Ele está capturando esse clique. Como quem começou a usar resumo de IA para fazer previsão do tempo, resumo de IA para fazer previsão de jogo de futebol, resultado de jogo de futebol, parou de usar, ou vários pararam de usar, porque o próprio Google criou uma IA para fazer a mesma solução que o cara tinha implementado. Ele gastou dinheiro para implementar, gerou o resultado, o Google foi lá, é muito fácil para o Google entender o que é feito por IA, e ele replicou aquilo. O que o Google não consegue replicar? Autoridade, conteúdo original, e aí, não só ele não consegue replicar, como ele tem que pagar. Um dos maiores contratos do mundo com inteligência artificial ligado a IA é do Wall Street Journal, que é do grupo, né? News Media, né? Que tem Fox, do Murdoch. Cara, mas o jornal é incrível, dá furo todo dia, tem autoridade. Até para você copiar aquilo, você tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil você saber que aquilo foi copiado lá do Wall Street Journal. Mesma coisa com o New York Times. Agora, voltando para a realidade brasileira, assim, eu acho que Domingos e eu estamos, né, até em linha com o que a gente está falando, assim, e eu sou mais radical. Eu não vejo espaço para esse veículo sobreviver aqui no Brasil, para a gente ter a diversidade que a gente precisa, sem ter injeção de dinheiro nesses veículos. A Austrália agora está passando, né, uma nova lei, já tem uma lei obrigando o Big Tech a pagar um fundo para veículos de imprensa. E agora essa lei está sendo revista para aumentar o dinheiro, para aumentar o recurso para mais publicações dentro da Austrália. Eu acho que a Austrália é um bom lugar para a gente olhar nesse momento. Estou vendo aqui o Fábio Mortara perguntando: Ravache, tudo indica que os países restringirão e regularão cada vez mais as plataformas. Isso pode possibilitar novas oportunidades aos geradores de conteúdo crível? Sem dúvida. Acho que eu, inclusive, imagino que muita gente vai mudar o negócio para atender contrato de IA. Né? Conteúdo apurado, conteúdo com autoridade, autenticidade. Eu não vejo por que não a gente não vai ter empresas que atendam essa demanda das plataformas de inteligência artificial, como a gente teve por muitos anos empresas atendendo, tem ainda, né? Plataformas como Facebook, plataformas como o Google, né? E até se a gente pensar hoje, tem uma indústria gigantesca atendendo o Instagram, tem uma indústria atendendo o LinkedIn, são indústrias onde tem dinheiro, tem oportunidade, e a gente vai ver gente produzindo conteúdo. Eu acho que o grande desafio não é para quem produz conteúdo. Nós, jornalistas, quem produz conteúdo. O desafio é para as instituições. É como veículos de mídia vão se adaptar a um mercado que é desfavorável para eles, porque o mercado tende à concentração. A publicidade tende à concentração, a mídia tende à concentração. E aí a gente tem o governo regulando esses mercados justamente para evitar um domínio muito grande de um ou outro player. Por isso que nos Estados Unidos, nos anos 40, se eu não me engano, 40, 50, o governo americano proibiu estúdios de terem redes de cinema. Por quê? Porque teria um domínio muito grande, um controle muito grande. Então, assim, quando começa a ficar grande demais, o mercado intervém, o governo intervém e realinha o jogo. Hoje, eu estava vendo a notícia de que o Trump está revendo a posição do governo. O governo Trump está revendo a posição sobre regulação de inteligência artificial. O governo quer aprovar ou ter uma visibilidade do lançamento de grandes modelos antes desses modelos se tornarem públicos. É uma mudança muito radical de um governo que até março, até mês passado, dizia que deveria não ter nenhuma regulação, o mínimo de regulação possível, porque estava numa corrida contra a China, e os Estados Unidos não poderiam ficar para trás. Só que tem uma pressão popular, tem um entendimento das pessoas
de que a velocidade e o impacto da inteligência artificial talvez não compense o ganho que ela está trazendo nesse momento. E eu não estou dizendo que a gente não vai usar a IA ou que ela não vai ser revolucionária, mas os governos precisam pesar qual é o ganho e qual é o custo de qualquer tecnologia. Ravache, você acredita que o CAD vai conseguir provar que o Google realmente pratica concorrência desleal com os veículos de mídia? Não sei. É muito complicado a gente falar de CAD, falar de regulação, porque tem muitos interesses políticos, é um lobby muito forte. Não sei se vocês viram uma reportagem da agência pública sobre como os Estados Unidos usaram as tarifas, por exemplo, para negociar regulação de Big Tech, no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, é um jogo muito grande, tem uma influência grande. Mas o que eu percebo é que tem um desconforto. Eu escrevo sobre Big Tech e o impacto que elas têm no nosso negócio e na vida das pessoas há pelo menos 5 anos. Quando eu comecei a escrever sobre isso, assim, gerava um desconforto, mas eu me sentia quase uma voz solitária. Tinha pouca gente falando sobre isso. Hoje, eu tenho certeza que eu não sou uma voz solitária. Tem muita gente falando sobre o impacto da IA, acadêmico, academia, jornalista, dentro de governos, não só no Brasil, a gente tem a Austrália regulando, no mundo inteiro, a gente está avançando em regulação de rede social, menores de 15 anos, 13 anos, não podendo acessar as redes. Tem uma discussão sobre se isso é bom, ruim, deveria educar, se a gente não está transferindo a responsabilidade para o usuário e não para a Big Tech, como deveria ser. Mas, independentemente da posição, eu acho que tem um avanço no entendimento das pessoas de que essas tecnologias têm impactos reais na nossa vida, que isso realmente pode tornar o mundo um lugar pior, que a gente está começando a se mover nesse sentido. Mas, como qualquer processo histórico, a inovação chega na frente, a regulação vem atrás. E a gente está num mercado que é altamente regulado. Mídia é um dos mercados mais regulados que tem. Vale dizer, o que até nos coloca numa posição de desvantagem do ponto de vista competitivo, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ademar, obrigado. Fico feliz que você esteja acompanhando lá na Times Brasil, na CNBC, o conteúdo que eu faço. E aproveitar, né, não comentei no início, eu estou de segunda a sexta de manhã, agora também no rádio. Estou fazendo o TMC no rádio, mas também é uma plataforma digital aí. TMC era Transamérica, agora virou TMC e tem um trabalho digital bem interessante, assim. Claro que a origem é uma rádio, né? Originalmente uma rádio, mas tem um trabalho bastante robusto aí de buscar credibilidade, trazer voz, notícia, tem breaking news também, óbvio, mas tem um trabalho de análise que a gente tenta trazer, tem a Dani Lima lá como comentarista, tem apresentadores, e acho que tem uma conversa que a gente que o projeto está trazendo que a gente não via, ou estava tendo dificuldade de encontrar em muitos veículos, assim, como se você olha para a Times Brasil, para a CNBC, essa segmentação, assim, de pessoas falando de negócio, eu digo pessoas, porque basicamente são humanos que estão ali na frente da câmera o tempo inteiro comentando, é um movimento também muito interessante, assim, essa segmentação. A gente tem muito canal de notícia, mas quando você pega um canal de notícia especificamente falando de balanço de empresa, resultado de empresa, negócio, você vai para um um universo muito menos competitivo. Então, eu também percebo movimentações no mercado que apontam aí oportunidades de, seja por uma construção de comunidade usando o digital, alavancada pelo digital, essa segmentação do conteúdo também ajuda você ter tentar abranger um universo menor, mas ser mais intenso naquela cobertura. O Jones Rossi, ele perguntou, na sua opinião, qual é o veículo que está aproveitando melhor a inteligência artificial no Brasil e no exterior? Olha, a sensação que eu tenho é que os veículos que melhor aproveitam a IA são aqueles que a gente menos vê, que estão usando IA. Porque ela não necessariamente está no texto, né? Ela não necessariamente está no resultado final. Assim, falar do New York Times é meio chover no molhado, mas tem um trabalho muito interessante no New York Times, gestão de newsletter, gestão de perfil de usuário,
segmentação de assinatura. O New York Times é uma grande empresa de tecnologia também, né? Não é só uma empresa jornalística. Mas eu acho legal, assim, que eles nunca abriram mão do jornalismo. Sendo bem franco, assim, eu não vejo nenhum... Eu tenho dificuldade de apontar um veículo que chame a minha atenção porque está usando IA. Os veículos que chamam a minha atenção são aqueles que têm um conteúdo que é indiscutível. Então, assim, eu citei aqui o Wall Street Journal. Sem dúvida, ele tem acordo de IA, eles têm projeto de IA, a Bloomberg. Vamos lá, hoje você pegar veículos que eu consumo e sou assinante. Bloomberg, Wall Street Journal, New York Times, para ficar nos gringos, e a Economist. Eu não assinei nenhum desses veículos por causa da inteligência artificial, não do conteúdo, não do ponto de vista do consumidor. Eles podem ter criado uma segmentação melhor para mim, me alcançado como uma campanha, mas eu acho que essa é uma pergunta válida. Quantas pessoas vocês conhecem que assinaram um veículo porque a pessoa falou assim, nossa, esse conteúdo aqui feito por IA é melhor do que qualquer coisa. Não acho que é isso que vai entregar valor. Como ninguém que compra uma Ferrari dizendo que é o melhor carro. Porque nem no supermercado você vai com uma Ferrari. Não, não vai. Ô Gui, eu estou preocupado porque você tem teu programa. Não, mas eu tenho uns minutinhos ainda. Tá bom, então, o professor Adriano, lá da Casper Libero, quer saber sua opinião, o que você achou da IA usada pela Jovem Pan. A IA foi criada pelo economista Samidana, e também, depois tem também o Piauí Negócios, acho que é o Robert, se eu não me engano, que ele disse que Google e Meta sempre bateram na tecla que não eram empresas de mídia, mas com o passar do tempo você entende que está ficando mais claro para os governos dos países que elas são, sim, também empresas de mídia. Também empresas de mídia? É o Robert. Sem dúvida, são empresas de mídia, inclusive a mudança no inclusive entendimento... o governo está investindo absurdamente nelas, né? E eu acho que é do jogo, mas eu acho que assim, esse jogo tem que ser jogado pelas mesmas regras. Qualquer editor aqui desse grupo, se publicar uma notícia que não é verdadeira, está sujeito a um processo, vai perder o processo e vai ter consequências. Uhum. Para evitar esse tipo de problema, a gente usa editores, certo? A gente revisa o conteúdo, o editor está fazendo moderação para evitar processo. Por uma particularidade da legislação americana, se deu um entendimento para o mundo inteiro, seção 231, né, dos Estados Unidos, de que as plataformas não são responsáveis pelo conteúdo que produzem. E isso muda completamente o jogo, porque eu não preciso fiscalizar, eu não preciso observar o conteúdo que é feito, eu não preciso monitorar. E, gente, se vocês querem entender a profundidade do que eu estou dizendo, é só olhar as reportagens, a série de reportagens da Reuters, dizendo como a Meta, por exemplo, fatura bilhões de dólares, eu falei bilhões, tá? Bilhões de dólares, com fraudes, com venda de medicamento ilegal, com venda de produto ilegal. Alguém aqui está fazendo publicidade legal ou está faturando com publicidade legal? Se tiver, eu prefiro nem saber, mas conhecendo a NER, conhecendo os associados, eu sei que não. Quando eu trabalho eu trabalhei assim com dezenas de publishers no Brasil, fora do Brasil. Sim, dificilmente você vai encontrar um cara que está no negócio para roubar ou sabe que 10, 15% do inventário dele é para vender tigrinho, é para vender remédio falsificado. Eu não vejo isso. Aliás, o que eu vejo, a gente pode criticar o veículo, pode criticar o dono do veículo, a posição política, mas no final do dia, a grande maioria dos veículos são pessoas que estão lá, que precisam pagar as contas, tem boleto, como todo mundo tem, só que eles querem um país melhor. Realmente, tá? Eles querem um país melhor. Eles veem aquilo como negócio, mas eles também acreditam que estão num papel e estão fazendo uma função que é tornar a sociedade melhor. Vocês estão convivendo aí, sempre vai ter um cara fora da curva, você, pô, esse cara não é. Mas, no geral, a minha visão é positiva com relação aos publishers. E eu não acho que as pessoas que estão no Google e na Meta são ruins. O problema
é que veículos desse tamanho, que empresas desse tamanho, não tem mais dono. É acionista. Se o CEO não der mais dinheiro, ele vai para a rua e entra outro, que vai entrar na mesma dinâmica. Então, o dono de veículo, ele está preocupado com legado. A empresa gigante, e não é só Big Tech, empresas gigantes, não tem uma preocupação com legado. Porque daqui 3 meses vem um resultado, daqui outros 3 meses mais outro resultado, e se o cara não entrega, entra outra pessoa e vida que segue. O que muda essa lógica é quando dói no bolso. É regulação. Por isso que eu defendo a regulação. Por isso que empresas de petróleo são reguladas. Por isso que a gente mesmo no passado, a gente abusou dessa posição e foi regulado. Então, tudo bem que a gente está falando de 100, 150 anos atrás, a gente foi regulado. E isso tornou o mercado saudável. Hoje o problema, e está mudando, felizmente, é que a gente concorre num mercado regulado, no mesmo nível, com empresas que são de mídia também. O Google é uma empresa de mídia, o YouTube fatura mais de 60 bi por ano. É uma empresa de mídia, a Meta é uma empresa de mídia. O problema é que é uma empresa de mídia que não segue regra. Aí fica difícil a gente regulação. Porque, pior, Regina, eu acho que até tem regulação. Tem uma regulação para não vender publicidade ilegal, tem uma regulação para não cometer crime ou não promover fraude na plataforma. Mas isso não está sendo regulado, não está sendo imposto à plataforma, justamente por essa crença lá, ou essa lógica da Section 231, da seção 231, que diz que a plataforma não é responsável pelo conteúdo. Aqui no Brasil já mudou o entendimento, teve uma revisão do artigo 19 do Marco Civil da Internet, então, gradualmente, a gente vai para outro lugar, mas assim, o governo também precisa se estruturar, as agências precisam se estruturar para, de fato, impor a fiscalização e impor as multas. E é uma batalha difícil, porque o momento político nos Estados Unidos não é favorável a isso. E aí, para responder a pergunta do Sami sobre a plataforma do Sami. Eu não conheço a plataforma, eu nunca usei a plataforma do Sami, mas vou falar de maneira genérica. Qualquer plataforma que use conteúdo alheio, sem dar crédito, qualquer plataforma que use conteúdo de outros veículos, sem remunerar esse veículo, sem dar crédito ao autor, sem uma forma de compensação, para mim, é uma lástima, para mim, é roubo. Eu estou dizendo isso, não estou dizendo isso de plataforma ABC, estou dizendo de todas. Eu acho que Google, OpenAI, Meta, Anthropic, todas essas empresas, quando vão lá crawlear o nosso conteúdo, nosso de criador de conteúdo, seja quem for, usa esse conteúdo e não tem nenhuma forma de compensação e monetização para quem criou esse conteúdo, eu acho que é criminoso, eu acho que é roubo. Se alguém passar na banca de jornal, pegar o jornal e levar embora, ou arrancar uma página e levar essa página embora, tá roubando. A gente está partindo do princípio que na internet é diferente. Essa é a minha posição. Agora, especificamente sobre o Dana, assim, eu fico ainda mais triste, porque eu vi um podcast dele na Jovem Pan, ele estava comentando na Jovem Pan, que a ferramenta dele fez 100 jornalistas serem mandados embora da Jovem Pan. Acho ruim para a Jovem Pan e acho ruim para o mercado. E acho pior ainda você sentar num podcast e falar isso dando risada, achando que é natural, mesmo que fosse, tá? Mesmo que essa seja a consequência da IA, isso seja inescapável. Acho que é um desrespeito com os profissionais que estavam nessa posição no passado. Concordo plenamente. Por isso que ele é economista, não é jornalista, né, Gui? Mas eu não acho que tem a ver com profissão, Regina. Não, eu acho com que caráter. é uma questão maior. Eu conheço economistas que são jornalistas brilhantes, altamente éticos, e conhecendo. Então, eu acho importante a gente fazer essa distinção para não amenizar ou tentar até encontrar alguma forma de justificativa para o comportamento. Não estou justificando. Quando eu falei economista, é que a visão dele fica só única e exclusivamente voltada para a questão financeira. Bom, especificamente aqui, nesse caso. Entendi. Caso, né? Eu acho que falta um pouco da visão humanista. A gente vai ter uma longa conversa aqui, porque no final do dia, né, Regina, mais do que humanismo, eu acho que a gente tem uma questão ética. Sim, ético, claro. E aí isso passa por esse humanismo que você está dizendo. A gente hoje, eu acho que hoje a gente tem um debate ético muito sério
em todas as camadas, né? E a inteligência artificial, ela amplifica. E ela amplificou hoje uma questão ética que já é visível, notável no mundo inteiro, né? Em vários lugares. Então, acho que a IA amplifica, torna isso maior e está fazendo isso com as questões éticas que a gente está vivendo aí no dia a dia. E no fim as pessoas acabam passando por cima quando começam a usar IA, né? Eu acho que... O Ademar está dizendo que é uma pena a live não ser gravada, mas eu acho que é gravada, está no YouTube. Vai ficar disponível depois. Todos os cafés da NER estão lá no YouTube. Eu acho assim, eu ia até te perguntar, eu sei que você está com o seu tempo, mas assim, depois da IA vai vir alguma outra coisa, não é verdade? Como veio internet, foi vindo, e depois vai vir alguma outra coisa. Mas isso aí você vai responder no Summit. Mas já adianto, tá? A gente está indo para, acho que a próxima moda é computação quântica. Computação quântica, e aí quem for no Summit vai ouvir o Guilherme falar um pouco sobre isso. Né, o Summit dia 28 de maio, não percam, porque vai ser só sobre IA, a gente vai dormir com a IA e acordar com a IA nesse dia. Então, eu acho que vai ser muito importante, a gente tem que discutir o assunto, falar do assunto, esgotar o assunto, mas você está certo, eu acho que a regulação é fundamental. Fundamental para a proteção do consumidor também. Exatamente. Acabando aqui, né, Regina, vou te passar a apresentação e vou passar também aquela imagenzinha que eu fiz da Ferrari, que foi uma comparação. Ótimo, por favor. E aí depois a Regina distribui aí para... Sim, a Márcia põe na nossa newsletter, no nosso site, e a gente compartilha com todo mundo. Vamos pensar, porque a gente tem que pensar muito sobre isso, e vamos regulamentar, que eu acho que é fundamental. E agradecer a todo mundo que está aqui, obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo, e Regina, obrigado pelo espaço, obrigado mais uma vez. Obrigada, Guilherme, obrigada pela sua atenção e pelo seu compartilhamento sempre. Muito obrigada. Um abraço a todos. Até. Abraço.